Não!
还是感到挺担心。Resgate implacável. Direção David Ayer. Roteiro: Sylvester Stallone. Elenco: Michael Caine. Jason Statham. David Harbour. Título original: A Working Man. Em Resgate Implacável, Levon Cade é um ex-agente de operações secretas que abandonou sua perigosa profissão para viver de forma simples e trabalhar na construção civil, dedicando-se integralmente à criação de sua filha. No entanto, sua nova vida é abalada quando Jenny, a filha adolescente de seu chefe, desaparece misteriosamente. Relutante, Levon é forçado a resgatar as habilidades que o tornaram lendário no submundo das missões secretas. Ao investigar o desaparecimento da jovem universitária, ele se depara com uma conspiração criminosa sinistra que se estende além do que ele imaginava. Em meio a uma teia de intrigas e violência, Levon precisa confrontar seu passado para proteger os inocentes, enquanto lida com os riscos que essa missão traz para a nova vida que leva e sua própria filha. Em meio à adrenalina e aos perigos, Levon Cade prova que, às vezes, as habilidades mais letais são as únicas ferramentas para salvar aqueles que ama. Bom, pessoal, hoje vamos fazer uma análise completa desse filme, Resgate Implacável, lançamento 2027. E antes de nós iniciar a nossa análise, convidamos você a se inscrever no canal e deixar o seu gostei nesse vídeo. Isso é muito importante para o nosso canal. E se você já fez isso ou já é inscrito do canal, muito obrigado pela sua força e vamos iniciar a nossa análise completa desse filme a partir de agora. E você está assistindo ao canal Lucidez Filmes. Jason Statham tenta salvar a família e os bons costumes em Resgate Implacável. David Ayer e Sylvester Stallone querem cuidar do sonho americano em novo filme de ação. Lá se vão mais de 20 anos desde que Jason Statham explodiu no cinema de ação com Carga Explosiva, do francês Louis Leterrier. Nesse período, o britânico já trabalhou com Michael Mann, entrou como vilão e virou parte da família de Velozes e Furiosos, com direito a spin-off próprio, foi um dos mercenários e estrelou alguns filmes recentes de Guy Ritchie. O que Statham mais se especializou, no entanto, foi em criar uma espécie de série de filmes de ação procedural. O termo é usado para shows de TV como CSI e Law & Order, onde cada episódio tem seu próprio arco com início, meio e conclusão do caso da semana. O que vemos com Jason Statham é exatamente isso, mas no cinema. Nos últimos anos, o ator vem enfileirando diversos filmes que seguem a mesma lógica. O lobo solitário que precisa sair em uma missão que envolve algum conflito ou crime contra alguém próximo. Resgate Implacável não foge disso. Trabalhando novamente com David Ayer, Esquadrão Suicida, após o divertidíssimo Beekeeper, Rede de Vingança, Statham agora vive Levon Cade, personagem do livro de Chuck Dixon. Cade é ex-agente de operações especiais e vive uma vida tranquila no ramo da construção civil enquanto lida com a distância da filha, que mora com o avô materno após a trágica morte da mãe. Por uma vida melhor, Levon deixa a violência de lado, até que a filha de seu chefe, Jenny, a filha adolescente, é sequestrada. Relutante, o homem trabalhador do título original decide ajudar e se vê envolvido em uma rede de crimes de mafiosos russos. Não há novidades em Resgate Implacável, seja na história ou mesmo na ação, que Ayer até tenta, mas pouco consegue sair do básico. O que salva o filme completamente é Jason Statham e seu personagem que só vai trocando de profissão no mundo real para mascarar o talento de sempre com gadgets, armas e armadilhas que pode criar com objetos ao redor.
O britânico consegue misturar com precisão a força física e o ar misterioso, que só ele acha que está enganando alguém, para continuar essa cruzada em salvar o mundo de corporações inescrupulosas, máfias ou alguma outra organização criminosa. A voz rouca, a cabeça baixa, as poucas palavras que volta e meia dão lugar a alguma piada ou comentário irônico, tudo que os fãs do ator gostam, ele continua repetindo. Isso funciona nos primeiros 30 minutos do filme, mas quando o personagem enfim se joga no resgate, aí a coisa desanda. Se em Beekeeper, ou Infiltrado, Statham vestia o manto do Vingador Imparável, Resgate Implacável parece ter uma missão mais conservadora. O roteiro de Ayer e Sylvester Stallone grita o tempo todo que Levon é um guardião da família, dos bons costumes e do sonho americano desde os créditos iniciais, com bandeiras dos Estados Unidos e, claro, militarismo. Ele sai ao resgate da filha do patrão, que foi sequestrada justamente por sair para beber com as amigas. Luta contra bandidos que gostam de usar roupas coloridas ou acessórios que remetem ao demônio e usam drogas. Ao voltar para casa, um quarto simples de paredes descascadas, Levon usa uma camisa com provérbio da Bíblia que fala sobre ficar à espreita de sangue inocente. O protagonista é a figura de segurança também no canteiro de obras, cheio de latinos prontos para agradecer ao Salvador quando a encrenca aparece. Nem o sogro, que luta pela guarda da neta, um tipo de personagem que sempre é mostrado vivendo em casas luxuosas e roupas recatadas, escapa do julgamento moral por se opor ao herói. Usa calças de yoga estampadas, pulseiras e cordões de miçangas. Longo e tedioso, Resgate Implacável mira no ótimo Busca Implacável, com Liam Neeson, e título em português não é à toa. Agora é aguardar o próximo capítulo dessa saga de Jason Statham e torcer para que o episódio da semana que vem desse procedual seja melhor que este. Não é difícil. A participação de Sylvester Stallone como roteirista e produtor em Resgate Implacável, reunindo David Ayer e Jason Statham, recém-saídos do eficiente Beekeeper, prometia um resgate da ação 80 no século XXI. O gênero vive um grande momento no cinema, mas um olhar disruptivo é sempre bem-vindo para evitar que um tipo de filme caia no lugar comum. Stallone já provou em Rocky e Rambo que entende de heróis dilacerados entre civismo e violência, mas Resgate Implacável é um projeto esquizofrênico. O filme começa como um manifesto social sobre veteranos de guerra e degenera em uma colagem de clichês neon de John Wick. Isso resulta em uma obra que, apesar da energia pulsante, falha em definir sua própria identidade. No filme, o protagonista Levon Kate, Jason Statham, abandona as operações militares de Específica para recomeçar numa vida simples como operário. Mas quando traficantes sequestram a filha de seu chefe, seu código de honor o arrasta de volta ao abismo perdido. O que começa como um resgate pessoal, desvenda uma teia de corrupção tão vasta que forçará Levon a confrontar seus passados e a violência que jurou deixar para trás. O maior problema do roteiro de Ayer e Sylvester Stallone reside na incoerência. A metáfora do operário guerreiro agrada na introdução. Assistir Levon utilizando materiais de construção como armas no primeiro ato prometia uma abordagem diferente, tanto no simbolismo quanto na estética. Contudo, na metade, o filme troca profundidade por exotismo vazio. Cada novo cenário surge desconectado. Uma boatina estilo boudoir, um cassino para elites sádicas, vilões surgem como figurantes de catálogo, sem relação com o tema dos veteranos de guerra. Pode-se dizer que esse excesso de antagonistas e seus ambientes peculiares fazem parte do comentário sobre a desigualdade social, mas apenas fica na superfície. Ricos tratando vidas como entretenimento poderia ser impactante, mas no caso de Resgate Implacável parece apenas empréstimo do albergue, outra obra que utiliza a violência como comentário, inclusive na questão do tráfico de pessoas. Ou seja, a obra oscila entre dois estilos, o realismo cru de David Ayer e o ludismo estilizado de John Wick, sem nunca encontrar um caminho próprio. Se a narrativa fraqueja, a montagem sustenta o filme. Ritmo ágil, cortes secos e diálogos econômicos garantem fluidez. Jason Statham, como sempre, carrega cenas com sua presença física e carisma, mas a direção falha onde mais importava. As lutas, potencializadas pelo histórico de Statham como coreógrafo, são filmadas de forma tremida e ângulos baixos. Ou seja, a câmera em alguns momentos esconde os movimentos de um ator tão brilhante em coreografias. Em cenas de diálogo, close-ups repetitivos e a mesma câmera instável tentam criar tensão artificial. A fotografia ainda desperdiça oportunidades nos cenários neon e luxuosos. Tudo parece funcional, nunca inspirado. Resgate Implacável é uma obra que se recusa a escolher um caminho. Sua metade inicial é um retrato necessário sobre homens que trocam fuzis por martelos. Um homem que tenta fugir da guerra através do cotidiano. A segunda metade é um carnaval de crimes coloridos e esquecíveis. O filme acaba como seu protagonista, um veterano perdido entre duas guerras. Nem manifesto social, nem inovação do gênero. Apenas um soldado sem missão clara. E no cinema de ação, como na guerra, indecisão é o primeiro passo para a derrota. Jason Statham é um nome bastante conhecido no cenário cinematográfico,
principalmente nas produções de ação. Ao longo de sua prolífica carreira, o astro participou de obras como Velozes e Furiosos, Adrenalina, Assassino a Preço Fixo e até mesmo deixou-se levar pelo divertido nonsense da comédia de espionagem A Espiã que Sabia de Menos. Agora ele acrescenta mais um título do gênero à sua filmografia, retornando às telonas este ano com o explosivo thriller Resgate Implacável. Considerando o calibre das pessoas envolvidas no projeto, é claro que teríamos uma premissa bastante familiar e que puxasse elementos de outros longas de ação protagonizados por Statham ou correlatos. Aqui ele dá vida a Levon Cade, um ex-sargento das Forças Marinhas dos Estados Unidos que trabalha como construtor civil, mantendo uma relação de amizade e confiança com seu chefe, Joe, Michael Peña e família. E conforme vive um dia depois do outro, ele luta para conseguir ver mais a filha, Mary, guia, que mora com o avô após a trágica morte da mãe. Ele vê a filha apenas 2 horas por semana, e engolindo sapos toda vez que passa tempo ao lado dela, não deseja nada além de poder dar a Mary o que ela merece. Porém, as coisas não seguem como planejado. Após a filha de Joe, Jenny, Arviana Rivas, ser raptada por um grupo perigoso de tráfico de humanos, Levon resolve ajudar sua segunda família e começa a seguir minúsculos rastros que trarão Jenny de volta, sã e salva. Ou é isso que ele espera. A partir daí, o nosso herói reúne todas as habilidades que aprendeu no exército e coloca elas em prática mais uma vez em uma vibrante e formulaica história, que dentro dos óbvios limites, funciona para os fãs inveterados de Statham ou de obras do gênero. O projeto é comandado por David Ayer, conhecido por seu trabalho em Esquadrão Suicida e Dia de Treinamento, um nome que conhece os meandros de filmes de ação. É notável como o cineasta pega páginas emprestadas e incontáveis incursões similares para construir essa mixórdia recheada de sequências bem coreografadas, mas cujos visuais não são fortes o bastante para ofuscar um abismo narrativo do mais puro nada. Ayer, responsável também pelo roteiro ao lado de Sylvester Stallone, arquiteta uma história regurgitada de busca implacável e até mesmo Beekeeper, Rede de Vinganças, estrelado por Statham, que se vale mais das boas mensagens de força e de união do que algo palpável e original. O próprio Statham não parece nem querer se desvencilhar de outros papéis que encarnou, repetindo fórmulas e recitando clichês com uma expressão carrancuda, compreensiva e calculista, que não mede esforços para fazer justiça, mesmo quando ela requer medidas drásticas. De qualquer maneira, o charme e a presença do astro são significativamente fortes para que não prestemos atenção a essa construção monocromática e sejamos envolvidos em um domínio cênico invejável. E bom, vê-lo dar uns socos aqui e ali é sempre um ótimo entretenimento. O restante do elenco faz o mínimo para dar vida e humanidade aos arquétipos que interpretam. Os preocupados pais que não sabem o que farão caso alguma coisa de ruim aconteça. Vilões e asséculas sociopatas que enfrentam o protagonista com garras e dentes, e até mesmo a atmosfera conspiracionista que se apodera da trama no segundo ato, serve como uma cortina personificada que transforma um simples enredo de sequestro em um suspense de proporções catastróficas. Há, inclusive, momentos entre certos personagens que ultrapassam os convencionalismos clássicos, emulando o teor obscuro e agourento de John Wick em um rip-off barato. Nem mesmo os aspectos técnicos procuram aliviar essa amálgama de banalidades, seja na cansativa e penosa fotografia de Shaun White ou na melodramática e insincera trilha sonora de Jared Michael Fry. O roteiro, por sua vez, acumula mais de 4 décadas de filmes de ação em uma condensação de calmaria, deixando que o carisma de Statham seja o verdadeiro trunfo e que ao menos isso deixe os espectadores satisfeitos. E honestamente, é isso que acontece, a despeito dos incontáveis equívocos que se dispõem no longa. Resgate Implacável é formulaico do começo ao fim e previsível até mesmo para aqueles que nunca tiveram muita afinidade com o gênero. Mesmo mordendo a própria cauda ao se mostrar como mais um genérico de ação, o fato de termos Statham como o personagem titular diz muito sobre o seu teor, e é motivo suficiente para nos levar ao cinema em uma celebração hedonista do nada. Não existe uma fórmula certa para fazer um bom filme de ação, mas existe a fórmula certa para entreter o espectador. Às vezes é preciso de sequências marcantes com um protagonista, seja homem ou mulher, que saiba lutar e convença chutando a bunda de dezenas de figurantes para delírio dos amantes do gênero. É claro que isto não é fácil emular atualmente, principalmente porque o público está mais do que acostumado e mais exigente quanto ao que se vê em termos de ação. Até porque a franquia John Wick subiu o sarrafo muito alto.
exigindo que outras produções façam o mesmo. Esta é a forma como a nova produção da Warner Bros. E da MGM, O Resgate Implacável, A Working Man 2025, que hoje nos cinemas nacionais tenta se firmar como opção de entretenimento, colocando Jason Statham no papel do ex-militar Levon Cage, que trabalha na construtora da família Garcia. Acaba tendo que voltar aos velhos hábitos quando a filha do dono é sequestrada por bandidos ligados à máfia russa. Tudo que imagina que possa acontecer neste filme acaba acontecendo realmente, mas a graça desta narrativa escrita por Sylvester Stallone, Os Mercenários, é que o filme se torna uma sucessão de sequências de ação, vingança e morte que acaba capturando nossa atenção por conta da presença de Jason Statham em tela. É se apoiando no carisma e habilidade física nas cenas de ação do ator que Resgate Implacável se torna um filme que revive o famoso Exército de um Homem Só, das antigas, com o Evon investigando passo a passo vestígios do paradeiro da jovem Jenny Garcia, Ariana Rivas, indo no seio de uma perigosa organização criminosa e deixando um traço de sangue por onde passa para conseguir resgatar a filha dos empreendedores Joe Garcia, Michael Pena e Carla Garcia, Noemi Gonzalez. O desenvolvimento da narrativa fica melhor quando percebemos que a direção de David Ayer, ainda que não inove, entrega aquilo que queremos assistir, com cenas de luta corpo a corpo muito bem dosadas, abrindo espaço para momentos de respiro no meio da trama que pode fazer a história oscilar para baixo, mas mesmo assim, o ritmo continua dinâmico, fazendo com que o filme até passe rápido, apesar de ter quase 2 horas de duração. A verdade é que a dupla Ayer e Statham encontraram uma parceria benéfica para ambos, com a direção e o ator entregando mais um filme consistente depois do inesperado sucesso de Beekeeper, Rede de Vingança, e que neste caso funciona exatamente por intercalar bem ação e momentos de humor, com toque de drama pontual, sem ser piegas. Talvez o maior problema desta obra seja a forma como os diálogos acabam sendo canastrões, cheios de frase de efeito e piadas que às vezes funcionam, e às vezes não. Enquanto a relação de Levon e sua filha Mary Cage é uma das partes mais legais do filme, junto com sua relação com o amigo Gunny Lafferty, de David Harbour, as cenas dos antagonistas acabam soando caricatas e vergonhosas, servindo apenas para preencher espaço até que Statham entre em cena. De uma forma geral, Resgate Implacável é daqueles filmes que talvez demore um pouco para entregar a ação que se espera, mas quando isto acontece, o filme gera bons momentos com sequências violentas e coreografias bem feitas. Longe de ser um grande exemplar do gênero, ao menos é bem executado e redondinho do começo ao fim. Daquelas sessões pipoca para sair satisfeito, mesmo que o esquecimento a longo prazo seja inevitável. Resgate Implacável, do diretor David Ayer, Corações de Ferro 2014, no mínimo pode servir como um jeito de não deixar morrer um tipo de filme muito comum nos anos 80 e 90, que é o de Exército de um Homem Só. E como é uma produção de Sylvester Stallone, franquias Rambo, Rocky e Mercenários, o filme não podia ser de outro jeito, senão o do cara inexpressivo, pacato e que tem uma vasta experiência militar, que vão garantir todas as cenas de ação do filme. E para o papel principal, ninguém menos que Jason Statham, Beekeeper, Rede de Vingança 2024, que tem em sua carreira de décadas um sem número de papéis neste estilo. Statham, ao longo dos anos, sempre se destacou pelas cenas de lutas rápidas e bem coreografadas, com movimentos e execuções de golpes bem diferentes. Porém, talvez pelo ator já ter 57 anos, o número de lutas corpo a corpo e até mesmo tiroteios no filme são bem reduzidos pelo tempo do longa. Aí a coisa complica, pois não há bagagem para as partes de investigação e pior ainda para cenas que mostram um problema familiar que é apresentado no começo do filme e fica esquecido durante muito tempo e só é retomada no final de maneira bem esmaecida. Até mesmo a família da mocinha do filme some durante o filme inteiro, enquanto o espectador se pergunta cadê eles? Mesmo com a presença do conhecido do público Michael Pena, pai da menina. Outro que aparece e chama a atenção é David Harbour, Stranger Things, interpretando um amigo de armas chamado Gunny. Infelizmente, o que deixa este filme claudicante é justamente a expectativa que se tem quando se vê Statham em um póster. Você pensa no velho tiro, porrada e bomba. Até tem, mas em doses muito homeopáticas, entregando um pouquinho mais no final. Levon Cage, Jason Statham, é um ex-agente de operações secretas que abandonou sua perigosa profissão para viver de forma simples e trabalhar na construção civil.
No entanto, sua nova vida é abalada quando Jenny, a filha adolescente de seu chefe, desaparece misteriosamente. Ao investigar o desaparecimento da jovem, ele se depara com uma conspiração criminosa sinistra que se estende além do que ele imaginava. Agora, Levon é forçado a resgatar as habilidades que o tornaram lendário no submundo das missões secretas. O novo longa de David Ayer é uma adaptação da série de livros Levon Strayed, de Chuck Dixon. O roteiro de Ayer e Sylvester Stallone segue a fórmula dos filmes de ação e não surpreende em nenhum aspecto. Levon Cage é o perfeito herói que vai atrás da adolescente sequestrada, se envolve com problemas maiores, mata muita gente, mas sem tomar nenhum tiro ou sofrer um arranhão. Mesmo em meio a uma história já comum ao público, Resgate Implacável consegue prender a atenção do início ao fim devido à atuação de Jason Statham. O ator encara o papel, trazendo para o personagem as características que o público de filmes de ação adora: carisma, habilidades marciais e persistência para concluir a missão. Os efeitos visuais, somados à trilha sonora e à fotografia, auxiliam na criação de uma atmosfera envolvente. Resgate Implacável é um bom filme para quem gosta de ação e para os fãs de Jason Statham, mas não vai agradar aqueles que buscam originalidade. Jason Statham surgiu como uma das novas faces dos filmes de ação, e desde então fez praticamente apenas isso, mas ele abriu as asas dentro de sua especialização. Afinal, para cada filme deliciosamente exagerado, como adrenalina e carga explosiva, temos um mais sério e menos exagerado, como Resgate Implacável. A palavra-chave aí é o menos, porque o personagem do Jazão aqui é absurdamente tremendão, mas o limite de seu exagero é quebrar uma meia dúzia de caras maiores do que ele. Resgate Implacável, dos criadores de Apicultor. Resgate Implacável reúne novamente David Ayer e Jason Statham. Para quem não se lembra, os dois trabalharam juntos em Beekeeper. Embora os dois filmes não sejam conectados, gosto de pensar que Jazão Estadão se aposentou como apicultor, mas por ser um sujeito trabalhador, não conseguiu ficar de boa. O nome original deste é A Working Man. Assim, ele foi trabalhar em uma construção. Daí a máfia russa resolveu raptar a filha do chefe. Big mistake. Agora, o ex-apicultor vai mover mundos, fundos e clavículas para salvar a moça. É curioso como Hollywood ainda faz filmes de donzelas em perigo, mas eles foram modernizados. Apesar de ser um filme em que um homem precisa salvar uma mulher, ela é muito mais perigosa do que uma refém indefesa, e todos seus captores vão perceber isso. Eu acho engraçado como os filmes mudam, mas eles continuam meio iguais. O Abeludo é um trabalhador. Resgate Implacável parece muito com um daqueles filmes de ação mais genéricos estrelados por Liam Neeson, e isso vai além da temática. O protagonista aqui também tem um conjunto de habilidades específicas e é praticamente imortal. Mas o filme não foca apenas em uma sequência de cenas de ação. Na verdade, o foco é na investigação e em como nosso herói vai descobrir onde a refém está, mais do que em quem ele vai dar porrada para salvá-la. E como num videogame, seus inimigos começam grandes e vão ficando cada vez maiores. O destaque é para um criminoso que tem um trono formado por pedaços de motos. É a coisa mais poser que já vi desde o Trono de Ferro do Game of Thrones. Só é uma pena que o inevitável confronto final entre os dois termine tão rápido. Resgate Implacável é um filme divertido que até vale ver, mas dificilmente será lembrado. Eu assisti a ele hoje e já sinto se esvaindo da minha memória. Nela, agora sobra apenas uma manhã agradável no cinema. Com a saturação dos filmes de super-heróis, os brucutus estão retomando seu espaço, e alguns astros parecem querer manter vivo esse segmento com muito tiro e pancadaria. Resgate Implacável segue a fórmula da ação oitentista, colocando um homem sozinho contra o mundo para salvar uma garota. O ex-militar Levon Cage encontrou uma nova vida trabalhando em obras e construções, o que lhe permitiu reconstruir seu caminho. No entanto, quando Jenny, a filha adolescente de seus empregadores, é sequestrada para fins de tráfico humano, ele precisa usar suas habilidades para derrubar tudo e todos em seu caminho até encontrá-la. Nesta jornada, ele enfrentará desde traficantes de drogas até a poderosa máfia russa. No elenco também estão David Harbour, Michael Peña, Jason Fleming, Coke Falco, Claudette Mink, Yves Mauro e Tidia Jufo. Gêneros se renovam e se adaptam ao longo do tempo, absorvendo influências diversas como as dos games e outras mídias. Acredito que a influência mais recente no gênero de ação tenha sido a franquia John Wick, com suas cenas de câmera estática para uma melhor compreensão das coreografias de luta e uma abordagem mais tática e técnica nas sequências de combate.
No entanto, a velha escola segue com fãs fiéis, como prova a série Reacher, que bebe muito dessa fonte. Os brucutos de antigamente eram personagens com habilidades exageradas, diálogos recheados de frases de efeito e uma resistência sobre-humana, derrotando qualquer inimigo com o mínimo de esforço, no máximo levando um tiro de raspação ou um corte na camisa. Jason Statham já está nesse segmento há um tempo, mas desta vez chamou até Sylvester Stallone para produzir o longa dirigido por David Ayer, garantindo que a fórmula estivesse afiada, e não é que deu certo. Este filme é puro suco de brucuto. Temos um veterano de guerra forçado a voltar para a ação, personagens canastreiros, soluções que funcionam por pura conveniência, diálogos cafonas, criminosos estereotipados e até um certo drama para tentar justificar as ações do protagonista. No meio de tudo isso, há elementos interessantes, como a adição de recursos tecnológicos nas investigações de Cage, o subtexto sobre o trabalho na construção civil nos Estados Unidos ser feito majoritariamente por imigrantes, a forma como milionários podem ultrapassar limites para satisfazer desejos obscuros e o impacto social e mental da guerra nos veteranos de batalha. No entanto, infelizmente, tudo isso é desperdiçado por uma abordagem extremamente superficial. Baseado no primeiro livro de uma série escrita por Chuck Dixon, este filme é honesto e entrega exatamente o que um fã de filmes brucuto espera. Talvez, com o sucesso, ele garanta sequências adaptando outros livros da série. Resgate Implacável opta por permanecer na superfície em temas que poderiam adicionar mais camadas à sua trama. Mas será que essa escolha não foi proposital, justamente por conhecer bem seu público? Resgate Implacável, dirigido por David Ayer, Esquadrão Suicida, é um thriller que conta a história de Levon Cage, Jason Statham, um ex-agente militar em operações secretas que deixou a vida de violência para trás e vive um dia-a-dia simples. Levon gerencia uma equipe diversificada de homens que o respeitam e tem um ótimo relacionamento com o dono da pequena construtora na qual trabalha, Joey Garcia, Michael Penha, e sua família. A única coisa ruim que tem acontecido é o fato de que ele não conseguiu ficar com sua filha pequena, Meredith. Durante uma de suas longas missões, sua esposa cometeu suicídio e a pequena Meredith foi enviada pelos tribunais para viver com seu avô. Ele é um homem que odeia Levon e está usando todos os seus recursos para manter Meredith longe dele. Levon quer fazer tudo certo para garantir a guarda da filha, mas se vê obrigado a voltar aos tempos de violência. Traficantes humanos acabam mirando em Jenny Garcia, a filha em idade universitária de Joe, e ela é sequestrada em um bar. Então Levon relutantemente concorda em tirar a poeira das habilidades adquiridas na Marinha Real e rastreá-la. Ele imediatamente explora seu lado durão e se insinua no submundo do crime de Chicago, fingindo ser um traficante de drogas, para encontrar Jenny, que aparentemente foi roubada pelo alto escalão do tráfico de pessoas operado pela máfia russa. Levon começa os trabalhos afogando seu primeiro suspeito para obter informações, mostrando que sabe bem como lidar com esse tipo de situação. Uma série de confrontos desagradáveis se seguem com Levon lidando com um bandido após o outro, a maioria dos quais encontra fins horrivelmente violentos, prematuros e merecidos. Entre eles estão o senhor do crime russo Wolo, Jason Fleming, seu filho extravagante Didi, Maximilian Osinski e os leais subordinados de Didi, Viper e Artemis, Emmett J. Scanlon e Yves Mauro, além do traficante de drogas Dutch, Tidi Ajufo. Com isso, ele vai deixando um rastro cada vez maior de destruição atrás de si em sua busca por justiça. Nunca há dúvida sobre quem sairá vitorioso no final. É só uma questão de quando isso vai acontecer e de quanta criatividade na violência aplicada vamos conseguir ver. Resgate Implacável, que é baseado no livro Levon's Trade, de Chuck Dixon, e teve seu roteiro coescrito pelo diretor com Sylvester Stallone, é um dos típicos filmes estrelados por Jason Statham, em que o astro da ação é um exército de um homem só. Stallone e Ayer parecem concordar que Statham torturando e massacrando bandidos é tão emocionante quanto ele lutando contra um bando de capangas, e nos entregam quase 2 horas disso. Após o sucesso de Beekeeper, Rede de Vingança,
Talvez Ayer pretenda criar um universo inteiro de filmes de Jason Statham, em que o ator veterano interpreta uma série de homens em empregos mundanos que na verdade têm um histórico impecável em forças especiais e acaba saindo da aposentadoria quando algum crime acontece com as pessoas que ele conhece ou ama. O fator surpresa funciona melhor no primeiro filme, dado que, seja por conta do trailer ou por conta da semelhança de linha narrativa, desta segunda vez, ficamos menos impressionados com os acontecimentos. Ao invés de simplesmente rir de alguma piada com os estereótipos de filmes de ação, acabamos esperando que alguns deles sejam quebrados. E podemos continuar esperando, pois essa gratificação nunca acontece. É curioso que agora tenhamos um roteiro escrito por Stallone e Ayer, inspirados em uma série de livros, o que indica que, dependendo dos números que a obra fizer em bilheteria, ela tenha o potencial de 11 continuações. E apesar da trama ser simples o suficiente para que se compreendam os acontecimentos, temos a sensação de que sempre estamos com uma falta de informação em relação ao que está em tela. Por exemplo, passamos a obra inteira tentando compreender sua primeira imagem, uma bandeira do Reino Unido sendo rasgada e mostrando uma bandeira dos Estados Unidos por baixo. Em algum momento, a informação de que ele esteve no exército britânico aparece, mas mesmo assim, falta o conhecimento do personagem para compreender qual a sua relação em estar entre os dois países. E como acontece com frequência em filmes de ação, as informações sobre a trama são passadas através de diálogos bastante expositivos. Isso é perdoável quando pensamos em cenários impossíveis como os da franquia Megalodon, mas aqui, quando se simula uma proximidade à realidade, há maior estranhamento. O mesmo acontece com as habilidades de Statham e da garota cujo sequestro o tira da aposentadoria, Jenny, que se mostra totalmente capaz de virar o jogo contra seus algozes, não agindo como a típica donzela em perigo. Isso pode ser um ponto positivo para o público feminino que também curte filmes de tiro, porrada e bomba. Com boas cenas de ação e uma trama um tanto quanto genérica, Resgate Implacável é um filme capaz de proporcionar entretenimento e mostrar bem o que seu protagonista sabe fazer de melhor. Estamos adentrando a era do Jason Statham verso, com os lançamentos de Beekeeper Rede de Vingança, 2024, e agora Resgate Implacável, parece que estamos entrando em um novo subnicho cinematográfico. Filmes nos quais Jason Statham atua em uma profissão mundana, mas na verdade tem um histórico impecável em forças especiais e acaba saindo da aposentadoria quando algum crime acontece com as pessoas que ele conhece ou ama. O fator surpresa funciona melhor no primeiro filme, dado que, seja por conta do trailer ou por conta da semelhança de linha narrativa, desta segunda vez, ficamos menos impressionados com os acontecimentos. Ao invés de simplesmente rir de alguma piada com os estereótipos de filmes de ação, acabamos esperando que alguns deles sejam quebrados. E podemos continuar esperando, pois essa gratificação nunca acontece. É curioso que agora tenhamos um roteiro escrito por Stallone e Ayer, inspirados em uma série de livros, o que indica que, dependendo dos números que a obra fizer em bilheteria, ela tenha o potencial de 11 continuações. E apesar da trama ser simples o suficiente para que se compreendam os acontecimentos, temos a sensação de que sempre estamos com uma falta de informação em relação ao que está em tela. Por exemplo, passamos a obra inteira tentando compreender sua primeira imagem, uma bandeira do Reino Unido sendo rasgada e mostrando uma bandeira dos Estados Unidos por baixo. Em algum momento, a informação de que ele esteve no exército britânico aparece, mas mesmo assim, falta o conhecimento do personagem para compreender qual a sua relação em estar entre os dois países. E como acontece com frequência em filmes de ação, as informações sobre a trama são passadas através de diálogos bastante expositivos. Isso é perdoável quando pensamos em cenários impossíveis como os da franquia Megalodon, mas aqui, quando se simula uma proximidade à realidade, há maior estranhamento. O mesmo acontece com as habilidades de Statham e da garota cujo sequestro o tira da aposentadoria, Jenny, que se mostra totalmente capaz de virar o jogo contra seus algozes,
não agindo como a típica donzela em perigo. Isso pode ser um ponto positivo para o público feminino que também curte filmes de tiro, porrada e bomba. Com boas cenas de ação e uma trama um tanto quanto genérica, Resgate Implacável é um filme capaz de proporcionar entretenimento e mostrar bem o que seu protagonista sabe fazer de melhor. Estamos adentrando a era do Jason Statham verso, com os lançamentos de Beekeeper, Rede de Vingança, 2024, e agora Resgate Implacável, parece que estamos entrando em um novo subnicho cinematográfico. Filmes nos quais Jason Statham atua em uma profissão mundana, mas na verdade tem um histórico impecável em forças especiais e acaba saindo da aposentadoria quando algum crime acontece com as pessoas que ele conhece ou ama. O fator surpresa funciona melhor no primeiro filme, dado que, seja por conta do trailer ou por conta da semelhança de linha narrativa, desta segunda vez ficamos menos impressionados com os acontecimentos. Ao invés de simplesmente rir de alguma piada com os estereótipos de filmes de ação, acabamos esperando que alguns deles sejam quebrados. E podemos continuar esperando, pois essa gratificação nunca acontece. É curioso que agora tenhamos um roteiro escrito por Stallone e Ayer, inspirados em uma série de livros, o que indica que, dependendo dos números que a obra fizer em bilheteria, ela tenha o potencial de 11 continuações. E apesar da trama ser simples o suficiente para que se compreendam os acontecimentos, temos a sensação de que sempre estamos com uma falta de informação em relação ao que está em tela. Por exemplo, passamos a obra inteira tentando compreender sua primeira imagem, uma bandeira do Reino Unido sendo rasgada e mostrando uma bandeira dos Estados Unidos por baixo. Em algum momento, a informação de que ele esteve no exército britânico aparece, mas mesmo assim, falta o conhecimento do personagem para compreender qual a sua relação em estar entre os dois países. E como acontece com frequência em filmes de ação, as informações sobre a trama são passadas através de diálogos bastante expositivos. Isso é perdoável quando pensamos em cenários impossíveis como os da franquia Megalodon, mas aqui, quando se simula uma proximidade à realidade, há maior estranhamento. O mesmo acontece com as habilidades de Statham e da garota cujo sequestro o tira da aposentadoria. Na trama, seguimos Levon Cade, Jason Statham, um ex-agente de operações secretas que abandonou sua perigosa profissão para viver de forma simples e trabalhar na construção civil, dedicando-se integralmente à criação de sua filha. No entanto, sua nova vida é abalada quando Jenny, a filha adolescente de seu chefe, desaparece misteriosamente. Relutante, Levon é forçado a resgatar as habilidades que o tornaram lendário no submundo das missões secretas. Ao investigar o desaparecimento da jovem universitária, ele se depara com uma conspiração criminosa sinistra que se estende além do que ele imaginava. Em meio a uma teia de intrigas e violência, Levon precisa confrontar seu passado para proteger os inocentes, enquanto lida com os riscos que essa missão traz para a nova vida que leva, sua própria filha. Em meio à adrenalina e aos perigos, Levon Cade prova que, às vezes, as habilidades mais letais são as únicas ferramentas para salvar aqueles que ama. David Ayer, diretor que infelizmente ficou marcado pelo fracasso de Esquadrão Suicida 2016, é preciso relembrar, tem trabalhos bastante atrativos e condizentes com seu entendimento do cinema de ação, com uma certa dose de drama como pano de fundo. Foi interessante observar na narrativa de Resgate Implacável uma certa apresentação de um lado diferente de Jason com relação à sua questão familiar, e diria até com nuances diferentes quando ele se apresenta na porrada e no contexto em que ele não possui a guarda da filha. Claro que, dando as devidas proporções, não se trata de um tratamento absolutamente excelente sobre como isso funciona, mas existe uma intenção clara em dar novos contornos não óbvios a isso, como recusar fazer um certo final alternativo, que ao meu ver foi uma decisão louvável. Bem coreografado, o filme tem cenas interessantes de brigas, com tiros e perseguições, mas nada que não saísse do padrão do orçamento. Não se trata de um novo John Wick ou coisa do tipo, mas para aqueles que desejam um certo flerte com esse tipo de situação que foge da trama de vingança, é uma boa pedida dar uma chance a este longa. Quando, por exemplo, a jovem Jenny, feita por Ariana Rivas, mostra ser muito além de uma garota indefesa que foi sequestrada para tráfico humano,
Mesmo que toda a narrativa ainda se restringe à superfície de um certo submundo que envolve tráfico de drogas e humano, além de uma certa organização poderosa que atua no mundo do crime, aos moldes de uma certa franquia aqui já mencionada. Dito isto, temos um bom filme de ação, que, como era de se esperar, não se aprofunda em sua própria mitologia, se é que ela exista, mas que tem os predicados necessários para estar no cinema naquela sessão matinê que funciona por um instante ao menos. Em Resgate Implacável, Levon Cade Jason Statham é um ex-agente de operações secretas que abandonou sua perigosa profissão para viver de forma simples e trabalhar na construção civil, dedicando-se integralmente à criação de sua filha. Se aliando a todos os clichês possíveis do gênero de ação, o roteiro criado por Sylvester Stallone, Rocky, aborda em sua história investigação policial, pancadaria, máfia, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, relações familiares e questões de patriotismo, fazendo uma salada que não desenvolve bem nenhum desses elementos e torna o filme inchado. A investigação aqui ocorre quase que por clarividência e não possui nenhum elemento que fortaleça os argumentos usados. Os elementos de máfia introduzidos são dignos dos anos 90 e são confusos, pois aqui temos uma máfia dentro da própria máfia, e os gangsters ou são caricatos ou bizarros e não sabem se comportar como seres humanos. O drama é pincelado, a relação familiar surge aqui e ali para dizer que existe, e a divisão da narrativa entre o que acontece com a vítima no cativeiro e com o protagonista não funciona, sendo os momentos focados no personagem de Statham os melhores. A direção de David Ayer é afetada. O diretor não deixa a ação se estender e corta cada movimento visto, o que pode causar labirintite em alguns. As coisas melhoram no ato final com os tiroteios, mas aí já é tarde. O elenco é desperdiçado. Quem tem experiência faz participações curtas e quem não tem acaba tendo mais espaço, mas não brilha e gera antipatia com seus personagens. Para piorar, a trama se estica demais e cansa. Resgate Implacável é chato, caricato e cansativo. Nem o herói desta produção é capaz de salvar os fãs do gênero dessa bomba. Se existe um nome sinônimo de ação direta e brutal no cinema contemporâneo, esse nome é Jason Statham. Em Resgate Implacável ao Working Man, o astro britânico retorna ao que sabe fazer de melhor, entregar uma performance carismática em meio a sequências de luta eletrizantes, diálogos ríspidos e uma trama simples, mas eficiente. Baseado no livro Levon's Trade, de Chuck Dixon, e dirigido por David Ayer, o filme traz Statham no papel de Levon Cade, um ex-militar britânico tentando viver anonimamente como mestre de obras em Chicago. Seu passado violento, porém, o alcança quando ele se vê obrigado a resgatar Jenny, a filha de seus empregadores Joe e Carla Garcia, sequestrada por uma rede de tráfico humano. A premissa segue um caminho já trilhado por diversas produções do gênero. Um homem letal em busca de redenção, arrastado de volta à violência por um senso de dever. É impossível não lembrar de O Protetor, Busca Implacável e até mesmo John Wick na sua essência. Mas quando bem executada, essa fórmula continua funcionando, e Resgate Implacável prova isso. O grande trunfo do filme é sem dúvida Jason Statham. O ator domina as cenas de combate com sua fisicalidade impecável e carisma taciturno, entregando golpes secos e letais com a precisão de sempre. David Ayer, conhecido por seu estilo cru e realista, Esquadrão Suicida, Marcados para Morrer, imprime um tom sujo e intenso, transformando cada confronto em um espetáculo violento e bem coreografado. Além disso, a construção do submundo do crime em Resgate Implacável adiciona camadas ao enredo. A hierarquia dos criminosos, a rede de corrupção e o desespero das vítimas tornam a missão de Levon ainda mais urgente e envolvente. Apesar dos pontos positivos, o filme não escapa dos clichês. O arco do ex-combatente que quer paz, mas é forçado a lutar, já foi explorado inúmeras vezes, inclusive pelo próprio Statham. O roteiro não apresenta muitas surpresas e o desfecho segue um caminho esperado. Além disso, a duração de 116 minutos poderia ter sido reduzida para manter o ritmo mais ágil. Resgate Implacável ao Working Man não reinventa o gênero, mas entrega exatamente o que se espera de um thriller de ação estrelado por Jason Statham. Lutas intensas, uma trama de vingança eficiente e uma atuação carismática no papel de um herói implacável. Para os fãs do ator e do gênero, é uma opção certeira e satisfatória.
Mais um filme de ação estrelado por Jason Statham e dirigido por David Ayer, Esquadrão Suicida, chega aos cinemas. Após o retorno positivo de Beekeeper, Rage de Vingança, os dois repetem a parceria. Ah, amizade. O que seríamos sem as nossas amizades? Ainda mais quando essas amizades são de um grupo de atores famosos precisando de um extra. E é exatamente isso que Jason Statham tem feito durante sua carreira. Parece que depois de Os Mercenários, ele percebeu que provavelmente não é o melhor ator, mas sim um ótimo artista marcial. Em Resgate Implacável, Levan é um ex-agente de operações secretas que abandonou sua profissão perigosa para viver de forma simples e trabalhar na construção civil. Entretanto, sua nova vida é abalada quando Jenny, a filha adolescente de seu chefe, desaparece misteriosamente. Ao investigar o desaparecimento da jovem universitária, ele se depara com uma conspiração criminosa sinistra que vai muito além do que imaginava. Em meio à adrenalina e perigos, Levan prova que, às vezes, as habilidades mais letais são as únicas ferramentas capazes de salvar aqueles que ama. Com essa sinopse, dá para perceber que estamos diante de mais uma aventura genérica de filme de ação, e de fato é isso que encontramos. O mais curioso é que o filme é de 2025, mas me senti transportado para o início dos anos 2000. A direção de Ayer é totalmente cansativa, com cortes excessivos, uma montagem brega e um feixe de luz entrando no ambiente que é praticamente um tapa na cara do espectador, como se fosse algo bonito. Como mencionei antes, os atores parecem estar ali apenas para receber o cachê e pagar as contas. Soluções totalmente improvisadas, que na verdade nem precisava existir, a não ser para movimentar a produtora e gastar o dinheiro da Warner. Com 17 críticas publicadas até o momento, o filme de ação Resgate Implacável, A Working Man, abriu com apenas 59% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes. Com uma recepção divisiva, o consenso geral critica a originalidade da narrativa e de algumas cenas de ação, enquanto aclama a performance de Jason Statham, de Beekeeper, Rede de Vingança, como um protagonista competente do gênero. David Ayer, de Esquadrão Suicida, é responsável pela direção, a partir de um roteiro assinado por Sylvester Stallone, baseado no romance homônimo de Chuck Dixon. Levan Seydoux, um ex-agente de operações secretas, leva uma vida pacífica com sua filha como trabalhador de construção civil. Entretanto, Levan é forçado a usar seu antigo conjunto de habilidades para encontrar a filha adolescente de seu chefe, e logo descobre uma conspiração criminosa sinistra, que tem o potencial de causar estragos em sua vida tranquila. O elenco ainda conta com David Harbour, Michael Peña, Jason Flemyng, Ariana Rivas, Emmett J. Skellen e Noemi Gonzalez. O aguardado thriller de ação Resgate Implacável finalmente chegou aos cinemas e já está dividindo opiniões. Estrelado por Jason Statham, o filme promete cenas eletrizantes e um enredo repleto de suspense. Sob a direção de David Ayer, a produção ainda conta com um roteiro assinado por Sylvester Stallone e é baseado no romance homônimo de Chuck Dixon. Bom, pessoal, essa é a nossa análise completa desse filme, Hora do Rush 4. Obrigado por assistir até aqui. Inscreva-se no canal e deixe seu gostei. É muito importante para o nosso canal. Vamos ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Wait,
白日赶到听的秀。